Olá! Então, nessa videoaula eu irei explicar sobre a principal função que é a equação reduzida da reta. Mas para falar sobre ela, primeiro precisamos saber o que é um plano cartesiano, um ponto, bissetriz, um ponto médio, entre outros. Para esse vídeo não ficar muito maçante para mim e nem para você que está assistindo, eu colocarei na parte onde você me verá, colocarei um quadro branco para que fique muito mais fácil de todos entenderem, pois assim ficará desenhado, digamos assim. E para que a sua atenção seja voltada totalmente à parte da explicação, não em mim. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente iniciar nossa aula, irei começar explicando o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano tem como objetivo matemático propor duas retas perpendiculares, ou seja, duas retas infinitas que se cruzam em algum momento, formando um ângulo de 90 graus, onde que nessas retas terá um ponto em comum conhecido como origem ou ponto, e que nele será marcado o número zero ou números infinitos, depende da questão que a gente vai abordar. Agora irei falar sobre a bissetriz. A bissetriz é uma semi-reta interna de um ângulo. O que significa? Digamos que temos temos o eixo x e o eixo y. A gente passa uma linha entre o eixo 0, 0 de cada um deles, assim formando uma reta perpendicular a eles. Isso vai ser a bissetriz. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é basicamente você pegar o ponto A e pegar o ponto B e ver a distância entre eles no plano cartesiano. O ponto médio. O ponto médio é basicamente você pegar a distância entre dois pontos, digamos A e B, digamos que deu 100, estou supondo, claro, deu 100. Então a metade, o ponto médio dessa sequência vai ser 50. Com ela, agora vamos passar para a mediana. Com ela, você consegue achar a mediana. O que é a mediana? A mediana representa diversos fatores. O que significa? Ela pega o segmento de uma reta que liga uma vértice de um triângulo, a metade de um ponto médio, de uma aresta de um ponto até outro. Ou melhor dizendo, a mediana divide qualquer triângulo em dois triângulos menores de áreas iguais. Com ela, com a mediana, você consegue achar o baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o centro de um triângulo. Basicamente isso. Entendeu? Todos esses fatores que eu falei agora foram para a gente achar só o baricentro, que é o meio de um triângulo. Simples. Com toda essa cadeia só para achar isso. Mas simplificando o que é um baricentro, falando mais tecnicamente, é o alinhamento de três pontos que pode ser determinado pelo aplicamento de cálculos do determinante de uma matriz, digamos de ordem 3×3, ao calcular uma determinante de uma matriz construída utilizando as coordenadas dos pontos em questão, encontrando um valor igual a zero. Bem, podemos afirmar que existe uma colinealidade dos três pontos. Bem, a gente falou toda a questão do plano cartesiano, mas esquecemos de apresentar a questão da reta. O que é a reta no plano cartesiano? O plano cartesiano puro possui duas retas, que é o eixo x e o eixo y. O eixo x é o que fica deitado e o eixo y é aquele que fica em pé. Lembrando que os dois eixos não têm início e nem têm fim, são retas infinitas. Ok? E que em determinado momento elas se cruzaram formando um ângulo de 90 graus, como eu expliquei no início. Bem, agora iremos falar sobre a equação geral da reta. O que é? A equação geral da reta é basicamente uma expressão representativa da reta no plano, onde o coeficiente A, B, C, não necessariamente nessa sequência e não necessariamente essas letras, que são números reais constantes, considerando que A e B, vamos levar esses valores, são diferentes de zero. E o A é a representação matemática que damos ao nome da equação geral da reta. Podemos construir a equação geral da reta de várias maneiras. Lembrando que ela tem que passar sempre em ordem decrescente ou crescente. Finalmente, falando do nosso tema principal de hoje, que é a equação reduzida da reta, vamos levar uma situação.
Considerando que ax mais by mais c, que é igual a zero, sabendo que a equação geral da reta não é uma reta vertical, isolando sempre o y, na equação geral obtemos, por exemplo, o y igual a menos a sobre b, x menos c sobre b. Levando isso, a gente fazendo o m igual a menos a sobre b e n igual a menos c sobre b, a gente vai ter isso aqui. Y igual a mx mais q, o q é da equação reduzida da reta. Lembrando que a m a gente vai levar como tangente alfa, sabendo que o alfa é o ângulo formado entre a reta e o eixo x, e que o m é chamado de coeficiente angular da reta ou declinividade de reta. E sabendo que o q é chamado de coeficiente linear da reta, que é o ponto onde a reta corta o eixo. Temos aqui a demonstração do desenho técnico, podemos ver onde está o eixo x, o eixo y, a reta r, o alfa, que é a inclinação em graus, e temos junto a isso o ângulo de 90 graus, né, formando por conta do plano cartesiano. Bem, vamos citar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso, entender na prática. Determinando a equação reduzida da reta T, que forma um ângulo de 135 graus com o eixo das abscissas e que passa pelo ponto P, que é igual a 4,5. Solução. Sabemos que delta é igual a 135 e que a equação reduzida da reta ela é formada por um y igual a mx mais q. Então, vamos seguir a conta. Já temos algumas informações à mesa. Ok, sabemos que m é igual a tangente de 135 graus, que tem que ser igual a menos 1. Com essa reta t, que passa pelo ponto T, a gente pega o 5, agora vamos começar pelas informações. Pegamos o 5 igual a menos 1 vezes 4 mais q. A gente arruma melhor a fórmula para que a gente consiga realizar a equação. Colocamos então o q para frente, passamos o 5 para o outro lado. Lembrando que o menos 1 vezes 4 e com o 5 de lá eles se anulam. Lembrando que menos com menos é mais. Então, q é igual a 5 mais 4 igual a 9. Portanto, a equação reduzida da reta de t é y igual a menos x mais 9. Eu não sei se deu para entender bem, mas vamos tentar mais um exemplo. Se você não entendeu esse exemplo, temos mais um exemplo. Exemplo 2. Determine a equação reduzida da reta S, que passa pelos pontos A, que é igual a 1,0, fecha, e B, 3,4, fecha. Vamos começar a solucionar. Vamos abrir ela. Fazemos então a tabelinha, começamos com o x, y é 1, essa fileirinha. Embaixo do x colocaremos 1 e depois do 1 o 3. Embaixo do y 0 e depois o 4. E na fileira do 1 é tudo 1. Lembrando que tudo isso tem que dar igual a 0. Lembrando que a gente está trabalhando com retas. Retas de 3 pontos tem que dar sempre 0. Vamos lá. Sabendo que por nossas continhas vai dar 2y menos 4x mais 4 igual a 0. A gente vai isolar isso para a gente conseguir trabalhar melhor. Então a gente faz o quê? A gente a gente resolve a conta em si. O resultado, a gente passa o y, porque sempre a gente quer saber o resultado do y. A gente passa o y para frente, os números para trás. A gente faz y igual a 2x menos 2. Esse é o nosso resultado. Ou a gente pode levar para uma... não reduzindo ela, mas pegando ela, isolando apenas. Então vai ficar igual a y, lembrando que a gente quer saber ainda o y. O y igual a 4x sobre 2 menos 4 sobre 2. A gente pode pegar esse 4 sobre 2 e dividir. A gente vai ter o primeiro resultado que eu falei agora, que é igual a y igual a 2x menos 2. Então a gente basicamente pegou esse isolamento e deu uma maciada na primeira vez que eu comentei agora. Essa segunda que eu falei, ela é mais bruto, assim, o resultado mais bruto, ok? E só para lembrar,
que se a reta, se ela for horizontal, ela forma um ângulo nulo com um eixo x. Assim, lembrando que m vai ser igual a tangente zero e que a equação reduzida da reta será um tipo de y igual a q. Entendeu? Então não vai fazer muito sentido. Lembrando que se a reta for vertical, ela forma um ângulo reto com um eixo x e, como não existe uma tangente de 90 graus, não é possível escrever a equação reduzida da reta. Então a conta não dá certo. E lembrando que sempre, isso aqui é muito importante, sempre cai no vestibular, que se der, por exemplo, 2y menos 4x mais 4 igual a 2, digamos assim, já está errado sua conta. Por quê? Porque sempre tem que dar igual a zero. Ok? A gente está trabalhando com retas. Se dá igual a qualquer outro número, quer dizer que um dos pontos está desalinhado. Entendeu? A gente trabalha com pontos alinhados porque é uma equação geral da reta, praticamente. Só que, ao invés de a gente trabalhar com uma abrangência muito grande, contas enormes, a gente basicamente reduziu ela. Entendeu? É um jeito mais fácil da gente realizar essa conta. Ok? Então é isso. Nossa aula finalizará por aqui. Muito obrigado por assistir e volte até a próxima. Tchau, tchau.